um monte de consoantes. E queria agradecer ao Nelson por estar aqui para falar um pouco sobre o meu trabalho. O Nelson me ligou não há muito tempo atrás, falou, olha, você vai lá, mas não se incomoda, Zona Leste, construções e tal. Você fala do seu trabalho, então vou falar do meu trabalho. E fiquei pensando, né, nesse tópico de hoje, que são as construções, e resolvi, na verdade, como arquiteta, falar dos vazios. Eu me formei em São Paulo, fiquei 15 anos nos Estados Unidos, aí voltei, estou há mais ou menos um ano aqui, com um escritório que chama Arquitetura da Convivência, junto com a Davis Brody Bond. E a gente faz muita coisa que tem a ver com a construção dos vazios, né? Que é onde, na verdade, o convívio acontece, e que é mais ou menos o que a gente gosta de fazer. E aqui no Brasil, também lidando bastante com a negociação entre a vida pública e a vida privada, nesses lugares que parecem que é uma negociação que, para mim, está muito esvaziada e que precisa, eu acho que, de alguma maneira, ser reconstruída, né? Então, dentro dessa história do vazio e da construção deste vazio, da ressignificação deste vazio, eu pensei em mostrar 3 projetos. O primeiro na Zona Oeste, na Vila Madalena. O segundo aqui perto, né, no centro, no Anhangabaú. E terminando lá no extremo da Zona Leste, que é um projeto que a gente fez no Jardim São Francisco, que é no distrito de São Mateus. O primeiro projeto é o projeto do Parque Linear do Córrego Verde, na Vila Madalena, e ele começa com esses vazios, que são os vazios dos becos da vila. Ele começa com uma conversa com uma associação, uma ONG que se chama Aprendiz, que um dia chamou a gente porque queria abrir uma porta para esse beco. E a gente foi lá, a gente fez um projeto até bastante legal, de uma porta que virava teatro, que virava um monte de coisas, e descobriu que a gente não podia abrir a porta, porque no nosso zoneamento, esse vazio, esse beco, ele é chamado de uma viela sanitária. Aí a gente foi tentar descobrir o que era uma viela sanitária, e a gente descobriu que uma viela sanitária é, na verdade, a ferramenta que o zoneamento tem para proteger os nossos rios, os nossos corpos de água. E a gente falou, nossa, mas tem um rio. E aí a gente foi procurar o rio, porque a gente não via o rio. E a gente achou o rio em mapas, então na década de 10, depois 20, em 30, ele já sendo meio que consumido e apertado, né, e sumido pela cidade, até virar uma coisa, um vazio, de fato, um incômodo, né, um grande incômodo. Hoje, essa área onde esses becos estão, onde essa história toda começou, tem inundações muito fortes. Esse ano a gente teve 7 inundações desse tipo, que são mais ou menos 3 metros de altura, de água com muita força. A gente falou, pô, mas tantas cidades já fizeram coisas tão bonitas com esse incômodo, né? Então a gente foi tentar achar o rio, o outro rio, não o incômodo. E a gente achou a nascente desse rio, que, na verdade, dá num bueiro, né, e se esconde a partir deste bueiro, deste buraco. Aí a gente foi andando no percurso desse rio escondido e percebendo que o caminho inteiro desse rio tem várias minas que são ainda muito ativas e que essa água escorre limpinha das casas, aí a Rua Begoária, para a Sarjeta, direto para o esgoto fluvial, né? Pluvial, mas que ela está muito presente, e a gente achou fósseis de rã, a gente achou várias coisas ligadas a essa água, a esse rio. Inclusive, uma dessas casas nessa rua tem uma piscina natural de água, que é uma das minas ainda. E nessa rua, esse percurso também tinha várias bicas. A gente foi descobrir na história do rio que esse era o percurso onde os tropeiros vinham, né,
da zona sul do país, passavam ali por Butantã, Largo da Batata, Pinheiros, e subiam para o Espigão da Paulista para pegar a linha férrea do outro lado. E aí esse projeto, a gente começou a fazer um projeto sobre esse rio, sobre esses vazios, redesenhando, meio pirando, conversando com o aprendiz, e isso, por um acaso, virou um projeto da Secretaria do Verde. Hoje ele é um projeto da Prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente, e ele percorre mais ou menos 1,5 km, não é só mais, não está mais só nos becos, né? Os becos estão aqui, mas ele começa onde a gente identificou a nascente, que é perto do Espigão da Paulista, aqui é a Heitor Penteado, ele desce a Rua Beguárias, que a gente viu, e aí ele entra na Medeiros, Vila Madalena, para dar, e ele termina, também por uma condição mais burocrática do que natural, nos becos, né? Na verdade, o rio ele continua e vai dar lá no Rio Pinheiros. O projeto é, na verdade, um grande calçadão, ele é um passeio para pedestres e bicicletas, com um piso permeável, e ele vai se apropriando de espaços que são, na nossa concepção, subutilizados, em geral, espaços que estão hoje ocupados por carros. Então, aqui, onde a gente identificou, né, a nascente, a gente celebra essa nascente, fazendo o rio aparecer nessa parede de água, e logo também enfatizando o fato de que ele some, e ele some porque o parque todo, a gente não vê mais o rio, embora ele aconteça sobre o rio. E aqui, nessa rua sem saída, basicamente o que tinha eram carros parados. Então, a gente se apropria, faz ali uma pracinha, um pocket park, para celebrar a nascente do rio. E a ideia, até também muito por pedido da Secretaria do Verde, era de tentar, no percurso desse caminho, explicando, contando um pouco desse rio, dessa bacia, das bacias de São Paulo, e falar um pouco desse território natural aonde está São Paulo, né, que a gente meio esquece que existe de vez em quando. Então, aqui são uma série de imagens desses territórios que a gente foi ocupando ao longo desse caminho, que estavam, isso aqui, por exemplo, hoje um canteiro, uma praça muito mal cuidada, e aqui tem um esquema. Esse passeio ele também é uma máquina drenante, ele tem subcamadas de retenção, então, na verdade, ele funciona como um piscinão linear. A chuva entra por esse piso permeável, ela é retida nessas camadas de retenção e vai, aos poucos, voltando para a galeria pluvial, devagarzinho, né, evitando o que acontece hoje, que são os flash floodings, que são essas enchentes que acontecem muito rápido e com uma água muito forte. E aí a gente tentou também usar mais, até para exemplificar as técnicas, para mostrar para as pessoas como funcionam as técnicas de drenagem alternativas que podem ajudar né, nessa questão da drenagem dos centros urbanos, junto com a infraestrutura pesada de drenagem. Então, aqui é na Medeiros, aqui outro beco, o Beco do Batman, onde já acontecem várias coisas, a gente só vai dando mais estrutura para essas coisas acontecerem, né? A Galeria do Grafite, já tem muito show ali. Uma viela que fica por onde passa o rio e enche muito, que é a viela entre a Girassol e a Harmonia, que a ideia era fazer uma galeria aberta. E aí o Beco da Belmiro, onde começou o projeto, com a ocupação para as crianças, que é a atividade principal do aprendiz. Isso aqui era um vídeo que não vai passar porque não tem aí o flash player, mas que é um vídeo de uma festa que foi feita pelo pessoal do Existe Amor.
A gente é muito ligada a eles e durante um dia, no sábado, das 8 até 11 da noite, todo esse percurso foi ocupado como se o parque tivesse existindo e as pessoas fizeram shows na rua, brincadeiras com crianças, todos os coletivos vieram e a gente teve, sei lá, milhares de pessoas vindo o dia inteiro para celebrar esse parque, porque esse parque ele está com muita dificuldade de ser construído, porque tem alguns moradores da Zona 1 que são muito contra a ocupação desses vazios por outras pessoas que não eles mesmos. Aí o segundo projeto, que é no Anhangabaú, é um projeto que a gente faz e que também nasce com o coletivo Existe Amor em São Paulo, junto de um outro coletivo que a gente formou com outros escritórios e outras pessoas, que se chama Colaboratório, e que tinha a intenção de continuar esse movimento do Existe Amor, de hackear, né, ocupar os espaços de São Paulo para atividades públicas e festas e acontecimentos. E foi esse grupo ele foi se formando muito naturalmente, pessoas que estavam interessadas nesse assunto, em aprofundar um pouco mais esse assunto, em não só promover festas, né, de um dia ou de 2 dias, e tentar ressignificar algum desses espaços, né, de São Paulo, tentando usar a arte, né, a comunicação e a arquitetura, o microurbanismo como as ferramentas de discussão, ressignificação desses espaços. Então, a gente formou esse grupo que a gente está chamando de Colaboratório, que, através de ações culturais, comunicação e microurbanismo, quer discutir esses espaços. A gente escolheu o Anhangabaú porque a gente acha que o Anhangabaú é um lugar muito emblemático de São Paulo. A gente acha que ele representa o centro e a periferia. Na verdade, a gente entende que o Vale do Anhangabaú é a periferia no centro. E é um território que é muito mais que o território do Vale, né, do Rio, mas toda aquela região em torno daquele vale, e que hoje já é muito ativada, né, por culturas e por acontecimentos que não necessariamente são os oficiais ou os que, em geral, ocupam os espaços públicos, com muita coisa acontecendo, né? Mas também com um descaso muito grande, um esvaziamento muito grande, né? Então, esse mapeamento, por exemplo, foi feito em 2008. Em 2008, se identificaram 158 prédios totalmente vazios, ou então ocupados somente no térreo, em volta desse vale. E aí essa preocupação, esse dado, essa informação gerou a nossa primeira ação, digamos assim, o nosso primeiro projeto, que foi também uma coisa meio oportunista de tentar fazer alguma coisa para a virada cultural, que estava indo acontecer agora, né, que acabou de acontecer. E a gente apresentou isso como um projeto para a virada, que era de mapear esses vazios e fazer esses vazios evidentes. E ele nasceu com o nome de conjunto vazio, né? Conjunto vazio é um elemento matemático e que na filosofia tem várias interpretações, e a interpretação que a gente gosta, que a gente usou, foi de que o conjunto vazio ele não é o mesmo que nada, porque ele é um conjunto de vazios, ele é uma coisa, né? E foi essa coisa que a gente foi mapear. Então, o que a gente se propôs foi simplesmente fazer a projeção do símbolo do vazio em alguns desses prédios. A gente não conseguiu, obviamente, fazer nos 158 que a gente sabia, mas a gente fez em 10. Que isso já é no dia da virada. Alguns desses prédios. E é até difícil acreditar que prédios desse tamanho estejam vazios, mas estão.
E a gente começou o que a gente quer que seja um site interativo do colaboratório, que começa com esse site do Conjunto Vazio, onde a gente mapeou esses 10 prédios e continuou mapeando, né, os outros também, e convidando as pessoas a entenderem a história desses prédios e o que elas acham que esses prédios poderiam vir a ser. E a gente acha que o Anhangabaú, como primeira experiência desse grupo, ele pode ser ressignificado, né, para o convívio de todas essas tribos, para virar um espaço 24 horas. A gente escolheu o Anhangabaú também porque a gente acredita, e isso a gente vai ter que ver na prática, que ele é um território esquecido, né, pela valorização imobiliária ou pelos vizinhos chatos. Então, que talvez seja um território mais neutro para a gente fazer essa experimentação. E aí o terceiro projeto, que é do São Francisco, no extremo da Zona Leste, é um projeto que foi feito com a SEAB, né, a Secretaria de Habitação. Ele começou como um grande plano urbano, então, durante meses, a gente reconstruiu, digamos, esse tecido urbano através do desenho de infraestrutura mesmo, para depois descer e projetar nos diferentes lugares. E esse lugar que eu vou mostrar se chama Promorar, é um dos bairros desse lugar. Segundo a SEAB, o São Francisco é a terceira maior favela de São Paulo. Eu vejo mais como uma coleção de bairros pobres, com um influxo ainda grande de migração. E o Promorar é um lugar bem interessante, é um lugar que está lá há 30 anos, foi construído há 30 anos atrás. Os moradores, na época, ganharam da Coab o que eles chamaram de um embrião habitacional, que era uma construção de 20 metros quadrados, basicamente com as áreas molhadas e um quarto. E, durante 30 anos, eles investiram uma vida, né, para construir essas casas, que são casas, às vezes, bastante grandes, mas, de qualquer modo, demonstram um investimento muito grande, né, privado. E, ao mesmo tempo, o público muito, pelo contrário, esquecido, esvaziado e sem investimento nenhum. Então, nesse caso, embora a gente estivesse fazendo o projeto pela Secretaria de Habitação, a gente decidiu, junto com eles, que o que precisava era da urbanização, era realmente trabalhar não com as casas, mas com entre casas, né, com tudo que estava dentro deste vazio e não do construído. Então, a primeira coisa que a gente fez, esse lugar ele foi organizado em patamares, com 10 metros entre um patamar e outro. Então, a gente chamou esses patamares de superquadras, né, e achou que essas superquadras podiam ser configuradas por um grande calçadão, com um nível só, sem distinção entre ruas e calçadas, porque essas ruinhas são vielas, elas às vezes têm 2,5 metros, 3 metros de largura. E aí a gente foi desenhando esse calçadão, essa superquadra, e equipando esses vazios de infraestrutura mesmo, de drenagem superficial, de drenagem profunda, às vezes esgoto, água, iluminação, equipamento urbano. Isso é o começo da construção, com a drenagem superficial e o pavimento drenante. E a gente fez também uma grande espinha de pedestre que ligava todos os patamares. E, junto com os moradores, esse foi um projeto muito... Todo mês a gente ia lá, umas 2 vezes por mês, para discutir as coisas com os moradores. Foi bem interessante, porque as regras já estavam todas obsoletas, não tinha regra de zoneamento. Então, as regras eram discutidas para poderem ser mantidas, né, negociadas.
E aí, ao longo desse caminho, de novo, como no Parque Linear da Vila, o que eles pediram foi a construção e, às vezes, a melhoria de espaços vazios que estavam abandonados ou com muito lixo ou mato, ou mesmo dominados pelos grupos de venda de droga e coisas assim. Então, a gente foi desenhando. Aqui é uma rampa que dá conta de um desses desníveis e sempre colocando, né, os equipamentos para as crianças. Então, praças. Aqui é um espaço que já existia, um centro comunitário. A gente fez uma praça atrás. Esse é um lugar onde tem hoje muito influxo e troca de droga, que incomoda os moradores muito. Esse é o mesmo espaço do outro lado do centro comunitário. E o começo da construção. E eu acho que acabou.